Bom dia, que Deus te abençoe nessa terça-feira, que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações, trazendo paz, direcionamento e uma identidade cada vez mais fortalecida no Senhor. Que Deus te abençoe muito nessa manhã, que a palavra do Senhor te sustente, te renove e te traga um caminho de tranquilidade, confiança e identidade para a gente vencer os desafios da vida com os olhos fixos, na salvação, na vida eterna do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos entregar esse momento a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor, reunidos como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fale nessa manhã aos nossos corações, nos dê clareza do Teu chamado, do Teu propósito para cada um de nós, nos dê clareza da nossa identidade, do nível de entrega que nós estamos tendo com o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor me use nessa manhã para trazer a Tua vontade aos corações de cada um de nós. Prepare o nosso coração, nossa mentalidade, para estarmos abertos a receber a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, conduza essa manhã, Pai, da forma como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você nessa manhã, que a gente tenha um momento de comunhão repleto de ensinamentos da graça do Senhor. Amém? Então vamos lá. O Senhor me trouxe uma parábola aqui e essa parábola ela traz vários entendimentos, é uma palavra com uma carga teológica bem densa, mas eu vou tentar trazer ela de uma forma de fácil entendimento, para que a gente extraia algo prático para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que Ele nos dê esse entendimento da Tua vontade para cada uma de nós. A parábola que eu vou falar para vocês está em Mateus 25, é a parábola das 10 virgens. Muitas vezes, a primeira vez que eu li essa parábola eu não entendi, e aí eu confesso que eu fiquei assim meio incomodada, falei, gente, mas o que tá falando aqui exatamente? Eu quero ver se hoje eu trago um pouquinho de luz, de discernimento para isso. Amém? Então vamos lá. Parábola das 10 virgens, Evangelho de Mateus, capítulo 25, fala assim: o reino dos céus será, pois... Ai, tá cheio de pelinho no meu rosto, gente. Que coisa horrível. Ai, aí, acho que saiu agora. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Deixa eu parar por aqui só para eu explicar uma coisa. Antigamente, sem a luz elétrica, as pessoas usavam as candeias. Candeias eram tipo luminárias, como se fossem aquela lâmpada do Aladim, mas eram feitas de barro. Então era como se fosse um biquinho, assim, tipo um mini bule. E dentro era colocado óleo, azeite e tinha um paviozinho que ia queimando. Então, para que aquela candeia desse luz, eu precisava de ter azeite dentro dela. E azeite, como um combustível, assim como hoje, a gente tem o petróleo que é caro, a luz elétrica é cara, o azeite também era caro. Então, uma família, para demonstrar, o nível da sua riqueza, por exemplo, era olhado quantas candeias as pessoas tinham na sua casa. Então, uma casa que tivesse mais de uma candeia era uma casa rica, porque além da candeia ser cara, o azeite para abastecê-la era caro. Então, aqui a gente tem essa figura dessa candeia e desse azeite. Todas as vezes, a maioria das vezes que a gente vê a figura do azeite na Bíblia, a figura do fogo, do óleo, é muitas vezes o simbolismo do Espírito Santo. Então aqui, quando a gente olha para essa analogia que Jesus está trazendo sobre o reino dos céus, ou seja, aqui não é simplesmente uma parábola da nossa conduta aqui na terra, mas também uma perspectiva do reino de Deus.
né, todos nós cristãos que cremos em Cristo, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos ter essa perspectiva de que a gente está vivendo sim os dias de hoje, que Deus nos ajuda a romper com os dilemas, né, da nossa vida hoje, mas que a nossa perspectiva não está só nesse mundo, a nossa perspectiva está no pós-morte, né, que não é fim para nós cristãos, mas continuidade na vida eterna com Cristo. Então a gente tem aqui, eu vou ler de novo esse comecinho para ver se fica mais claro. E à medida que a gente vai lendo, eu vou esclarecendo algumas coisas para vocês. Então, Jesus está mostrando aqui. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então a gente tem aí um grupo de 10 mulheres virgens, ou seja, as virgens são aquelas que não têm pecado, né, que são puras, purificadas. Então todas elas aparentemente eram puras, né, eram purificadas ali e eram pessoas preparadas para receber o noivo. Então eram 10 virgens que estavam ali sendo preparadas para aquela aliança. E a aliança do casamento nós temos que é um símbolo eterno, é uma aliança eterna. Então o casamento simboliza uma aliança eterna, né? Até que a morte nos separe. Não é à toa que a gente declara isso no altar. E aí a gente tem aí uma distinção de 10 virgens, 5 sendo sensatas e 5 sendo insensatas. As insensatas, elas pegaram as suas candeias, ou seja, elas precisavam se iluminar, né, iluminar o caminho, elas pegaram as suas candeias, só que elas não levaram óleo, ou seja, a candeia ela só funciona enquanto há óleo, enquanto há azeite dentro dela, enquanto há combustível. E as prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas. Então as prudentes, além de levar a sua candeia, que vai iluminar o caminho, né, que vai levar até o noivo, elas ainda levaram uma vasilha com mais azeite. Ou seja, se faltar aquela, né, na minha candeia, o azeite aqui para produzir a luz, eu ainda tenho uma reserva. Eu tenho uma fonte para trazer e colocar mais óleo na minha candeia, junto com suas candeias. E aí no versículo 5 fala: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Ou seja, colocaram, né, abasteceram ali o óleo e acenderam ela. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, o noivo demorou a chegar. Não foi no tempo estabelecido pelos homens, não era previsível a hora da chegada. Então aquelas candeias foram consumindo óleo enquanto elas dormiam, enquanto elas estavam ali pegas no sono natural do ser humano mesmo, né? Todos nós precisamos adormecer. E aí, no versículo 9, elas responderam: não, as sensatas, né, as prudentes, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. No versículo 11 fala: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. No versículo 13: portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, essa é a parábola, e eu confesso que quando aquelas virgens se posicionaram, não tem como eu dar o óleo para vocês, porque senão pode ser que não haja o suficiente para nós. À primeira vista, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu falei: nossa, que egoísmo, né? Que custa dar um pouco de azeite para o outro? Mas eu, na minha inocência, não sabia o que significava, né, essa parábola. A gente está aqui numa perspectiva da vinda de Jesus, da segunda vinda. Jesus veio como homem encarnado, subiu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, né, subiu aos céus.
de corpo presente e está sentado à direita de Deus. E na Bíblia a gente tem que Jesus ele voltará no fim dos tempos. E na segunda vinda de Jesus, todos aqueles que crerem em Jesus serão salvos para a vida eterna. E todos os que não creram, não aceitaram Jesus, inclusive aqueles que já morreram, irão perecer, né, até o fim dos tempos, mesmo até a eternidade, no inferno. Então a gente tem essa perspectiva que nós seremos, né, arrebatados por Jesus na vinda dele. Então todos nós cristãos ansiamos. Nem todo mundo vai falar sobre isso, né? E nós precisamos ter essa perspectiva. Jesus vai voltar. E na Bíblia fala que a gente não sabe a hora, nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Então, a parábola das 10 virgens nos coloca essa perspectiva que enquanto cristãos, nós precisamos nos manter preparados para a vinda de Jesus. E há vários sinais da vinda de Jesus na Bíblia. Sinais dos fins dos tempos. Tempos de muita perseguição da igreja, tempos de muitas manifestações climáticas, guerras, perseguições religiosas, perseguições de cristãos. E nós estamos já vivenciando muitos sinais desses fins dos tempos. Então nós, enquanto cristãos, precisamos estar preparados para essa vinda de Jesus. E essas virgens, elas ilustram exatamente todos nós, os que estarão preparados para a vinda de Jesus com óleo em suas candeias, e aqueles que não estarão preparados, que faltará azeite, faltará a unção do Espírito Santo, faltará a presença do Espírito Santo. E no final dos tempos, quando Jesus voltar, ele vai olhar para nós e vai fazer para alguns esse comentário do versículo 12. A verdade é que eu não as conheço. E quando eu olho para esse versículo, eu penso, o que será que Jesus falará de mim? O que será que Jesus falará de você? Não é porque eu estou aqui trazendo a palavra de Jesus que Jesus talvez olhe para mim e fale, Ana Cláudia, eu te conheço, você pode entrar. Não é porque alguém não fala a palavra de Deus que ela vai ouvir a palavra eu não te conheço. Não é isso. Mas quem carrega a unção e vive o mandamento de Deus, obedece os seus preceitos, vive uma caminhada com ele, ele sim será reconhecido. Mas quando eu olho para esse versículo 12 e vejo Jesus falando, a verdade é que eu não as conheço, algo me incomoda profundamente, não com relação a Jesus me conhecer ou não, mas eu fico me perguntando, Jesus, será que eu te conheço profundamente? E quando eu leio esse texto, é essa pergunta que eu quero te devolver. Será que você conhece Jesus? Porque Deus nos conhece desde o íntimo, desde antes das nossas mães ficarem grávidas, né? No versículo 139 fala, desde antes da sua mãe ficar grávida, desde antes de eu tecer você no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E nos finais do versículo Salmo, fala, Senhor, sonda o meu coração e vê se algo não te agrada. Mas eu preciso me perguntar, e é esse o questionamento que eu queria trazer para você nessa manhã. Deus te conhece e Ele espera que você se posicione diante de Cristo, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, o seu Senhor e Salvador, o seu único Senhor e Salvador, o único caminho que te leva ao Pai, que te leva à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas será que nós, eu e você, conhecemos realmente quem Deus é? Reconhecemos o seu caráter, a sua bondade e estamos vivendo uma vida de relacionamento com Cristo? Será que nós estamos zelando por essa candeia de azeite ali? De azeite, repleta de azeite? Será que o Espírito Santo tem andado em nós, no meio de nós? E se fazendo presente por meio de nós? Nas últimas semanas eu tenho experienciado, e eu vou compartilhar isso com vocês, não para falar, nossa, que legal que a Ana é. Não, é porque a minha experiência de fé tem sido expandida de uma forma que eu nunca imaginei. Eu tenho vivido momentos em que Deus tem manifestado a sua vontade por meio da minha vida. E isso eu confesso que tem me pego muito de surpresa, porque é tudo muito novo para mim.
Então, muitas experiências que eu estou vivenciando por conta da minha caminhada com Cristo tem me deixado embasbacada, sabe? Maravilhada. A ponto de orar por pessoas que estão doentes, ter manifestações da vontade de Deus para outras pessoas. E aí eu comecei a me questionar, falei, gente, o que mudou? O que mudou no meu natural para que o sobrenatural do Senhor esteja cada vez mais manifestado? E o que eu me peguei são duas coisas: a intimidade com Deus e o conhecimento da palavra. Nas minhas orações, todas as vezes que eu vi a manifestação do poder de Deus, recentemente eu orei por uma pessoa, a pessoa estava com uma dor, e aí no final da oração ela falou, não tá doendo mais. E eu falei, gente, o que tá mudando? Em todas as vezes que eu olhei para essas experiências que eu tive com Deus, eu percebo que o conhecimento da palavra nos coloca num outro nível da oração. Quando nós oramos, se, por exemplo, a gente ora aqui e fala, né, Deus, manifesta o seu poder, porque a tua palavra diz que quando tiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor manifestará. Quando a gente cita, e eu não estou dizendo citar de uma forma vazia, mas quando nós nos apegamos à verdade de Cristo, quando nós trazemos a palavra em conhecimento, em intimidade daquilo que Deus nos traz, nós atraímos a presença de Deus. É como se nós mostrássemos para Deus que nós estamos íntimos dele. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E a palavra é a verdade é Cristo. Então, nós mostramos para Deus, demonstramos para Deus e afirmamos para nós e para as outras pessoas que nós estamos sendo direcionados pela palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor está em nós, a intimidade com o Senhor está em nós. Quanto mais a gente anda em intimidade, mais nós nos abrimos para conhecer a Cristo, para conhecer quem Ele é. E quando eu fui pegar algumas palavras aqui para trazer alguns versículos para a gente montar, né, esse quebra-cabeça da palavra de Cristo, eu quero trazer para vocês um texto de Filipenses, que é um texto de Paulo. Filipenses é tido como a carta da alegria, uma carta de encorajamento de Paulo para a igreja de Filipenses, né? E aí, numa das partes da carta, no capítulo 3, Paulo fala sobre a confiança em Cristo, plena confiança em Cristo. E essa semana uma pessoa me fez um questionamento, né, a respeito do que significa entrega. Como que eu posso entregar completamente a Cristo? Como eu posso fazer essa entrega genuína completamente a Cristo? Eu vou compartilhar com vocês uma imagem, deixa eu só achar ela aqui na minha galeria. Ver se eu vou achar. Vou achar. Quero compartilhar essa imagem com vocês. Essa imagem é do meu irmão, Gustavo, que é especial, nadando nas minhas costas. O Gustavo não sabe nadar. O Gustavo sabe mergulhar em pé, ele enfia a cabeça na água, mas rapidinho volta. Ele não sabe, né, mergulhar, né, submergir na água ali. Mas ele se entrega a mim, que ele confia, entrando na água comigo. Então, eu fico em pé na frente dele, ele põe a mãozinha nas minhas costas, ele é uma criança especial, né, uma pessoa especial, e não tem todo o domínio motor, então ele fica, né, ao andar, por exemplo, ele fica inseguro, ele está sempre inseguro buscando um apoio. Mas comigo, ele se entrega completamente, então ele põe a mãozinha nas costas, eu mergulho, e eu não consigo ver o que está acontecendo com ele. Então ele mergulha, enfia a cara embaixo da água e tal. E aí eu saio, ele sai junto. Então ele nada como se fosse um golfinho ali e ele nadando nas minhas costas. A questão é que ele só consegue entregar a sua vida a mim porque ele me conhece. Porque ele confia em mim. E a gente só confia em quem a gente conhece. A gente só se entrega aquele a quem a gente conhece. E a gente só conhece a quem a gente tem intimidade, relacionamento. Então, quando a gente pensa em Cristo,
É mais ou menos da mesma forma. Eu trouxe essa analogia só para ficar... Eu nem tinha pensado em falar nisso nessa manhã, mas tem a ver com isso. Eu só confio, eu só entrego a minha vida em quem eu conheço. E eu só conheço a quem eu dou abertura de ter relacionamento e intimidade. O Gustavo, ele só consegue confiar em mim porque ele sabe quem eu sou. Porque ele me conhece na intimidade e eu já dei muitas provas de que ele pode confiar em mim. Então, quanto mais a gente conhece a Cristo, quanto mais a gente permite ter momentos, ter uma vida de intimidade, né, se entregar, e ele tá aí com a perninha para cima, ele não tá ali fixo não, eu tô levantando e ele vai se apegando a mim. Ele só consegue isso porque há uma vida de intimidade, há uma vida, ele não tá ali simplesmente peraí, quase que eu encerrei o vídeo aqui, vou voltar para mim aqui, aí. Ele só consegue se entregar completamente porque há uma vida de intimidade, uma construção de intimidade. Então, da mesma forma, todos nós recebemos uma candeia. Todos nós somos chamados por Deus. Deus, ele não entregou a candeia só para aquelas 5 virgens prudentes. Ele entrega a candeia para todas. Todas têm uma candeia. Eu e você temos uma candeia, nós somos uma candeia. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas nós precisamos cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque se nós vivemos uma vida em pecado, uma vida repleta de satisfação apenas das coisas do mundo e sem buscar o reino dos céus, sem buscar a presença do Espírito Santo, ele não permanece em nós. Por isso Jesus fala que nós precisamos permanecer nele. E quando Paulo traz essa carta para Filipenses, Paulo, como um apóstolo de Jesus, encorajador da sua igreja, ele é como um orientador, ele quer o quê? Que os discípulos permaneçam. Por que Paulo enviava carta para as igrejas? Porque ele queria que a visão de Cristo permanecesse na igreja. Para que a igreja que estava sendo plantada, e a comunicação não é como é hoje, a comunicação, né, era muito difícil, ele mandava para que as pessoas, ao lessem aquelas cartas, elas lembrassem. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu leio sempre a palavra porque eu quero alimentar em mim a esperança de quem Cristo é, a esperança do que Ele faz, de quem Ele é, de que Ele pode fazer na minha vida, no meio da minha vida, por meio da minha vida, após a minha vida nessa terra. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu busco a palavra de Deus todos os dias, eu busco o relacionamento de Deus. E nessa manhã Deus nos confronta. Qual é o tipo de relacionamento que você tem buscado todos os dias com Ele? Não é só no domingo na igreja, não é só num dia na live, é todos os dias, a todo momento. Será que a sua vida tem sido buscar a presença de Deus, a orientação de Deus em todos os momentos? Ou você tem vivido momentos, experiências, mas não tem tido a vontade de ter a presença de Deus firme na sua vida diariamente? Quando a gente pega aqui em Filipenses, voltando, né? Paulo escrevendo para a igreja de Filipenses, ele fala assim no capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, a vida que ele tinha antes, né, orientada pelos desejos da carne, orientada pela religiosidade, porque Paulo era uma pessoa muito, muito religiosa, era um judeu muito, muito apegado à lei, ele era um religioso, mas ele não buscava a presença de Deus, ele não sentia a presença de Deus. Só quando ele realmente recebeu o Espírito Santo ali e ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, é que ele mudou. E aí ele virou um cristão, ele deixou de ser um judeu fanático para se tornar um cristão mesmo, fervoroso, no sentido de levar a palavra de Deus e ser o maior apóstolo mesmo de Jesus, plantando muitas igrejas. Então Paulo fala assim: mas o que para mim antes era lucro, agora comecei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, consideram tudo como perda comparado com a suprema grandeza do
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo largou todas as coisas para seguir a Cristo. E eu não estou dizendo que você precisa largar todas as coisas, que você precisa parar de trabalhar e agora pregar o evangelho. Talvez essa seja, sim, a sua missão nessa terra. Talvez seja o seu propósito, como tem sido para mim, largar tantas coisas para pregar o evangelho. Mas nós precisamos entender que o conhecimento de Cristo vai fazer com que a nossa conduta, a nossa vida seja diferente. E o nosso trabalho passa a ser o nosso ministério. A nossa casa passa a ser o nosso ministério. A nossa vida, a nossa profissão, a nossa conduta, o andar por aí passa a ser o nosso ministério. Ser Cristo conhecido por meio da nossa vida, da nossa conduta, das nossas escolhas, do fruto do nosso trabalho, da excelência quanto a gente se dedica a fazer as coisas com as quais nós fomos chamados para fazer, das mais básicas às mais complexas. E aí Paulo continua: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Eu não sei você, mas eu quero ser encontrado em Cristo. Porque a partir do momento que eu entendi, eu, Ana Cláudia, entendi a minha identidade em Cristo, a minha autoestima passou a ser inegociável. Quando eu entendi o valor que eu tenho em Cristo, eu não deixo mais a minha autoestima ser direcionada pela opinião dos outros. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu sou filha amada e que Deus me deseja por perto. Deus não me rejeita. Deus não está aqui para me condenar, mas está para me direcionar, para me instruir, para me moldar, para me melhorar. Porque eu entendi quem eu sou em Cristo. Eu me encontrei em Cristo. Antes eu tinha uma autoestima vazia, furada, uma identidade que era direcionada pelo julgamento dos outros, pela ideia do que os outros estavam pensando, sem necessariamente os outros estarem realmente pensando. Então, quando a gente é encontrado em Cristo, tudo muda. E aí Paulo fala: não tendo a minha própria justiça, que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. É quando a gente se desapega da vontade de fazer a nossa própria justiça e fala assim: é Deus que nos justifica. Então eu não preciso que o outro tenha justiça para que eu o perdoe, porque eu sei que quem vai fazer é Jesus e não sou eu. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E olha o que Paulo fala. Paulo, o maior apóstolo, o maior pregador, o maior fundador de igrejas que já existiu, fala no versículo 10: quero conhecer Cristo. Você acha que Paulo já não conhecia Cristo? Ele deu a vida dele por Cristo, mas ainda assim ele se mantém em humildade e fala: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já não tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. E aí Paulo reconhece: Deus já fez muitas coisas em mim. Mas prossigo, ou seja, permaneço para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver a coisa dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já foi alcançado. Ou seja, eu não sei qual é o ponto da sua caminhada na fé. Eu sei o meu, mas eu não sei o seu. A verdade é que Jesus sabe. Então, se você já teve a revelação de que mentira é ruim, que você se apegue com todas as forças a essa verdade e clame ao Espírito Santo que trabalhe cada vez mais para que você entenda que a mentira é ruim e que permanecer na verdade é o seu chamado.
Porque as pessoas que estão ao seu redor, ao te verem mentindo, vão duvidar de Jesus ao qual você segue. Mas quando elas olham para você e falam assim, nossa, fulana tem uma conduta muito legal, porque ela não se apega à mentira, ela fala a verdade. Nós estamos permanecendo naquilo que a gente já alcançou. E assim é a nossa caminhada na fé. A cada novo dia, a cada novo degrau da fé, Deus vai nos revelar mais e mais da sua vontade. Deus vai moldar mais e mais o nosso caráter. Mas nós precisamos permanecer no azeite, no óleo, ungidos pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai manifestar os frutos em nós. Nós vamos cada vez mais ser moldados. Quer dizer que você nunca mais vai mentir? Isso é mentira, porque nós somos pecadores. Mas quer dizer que diante de uma constatação das mentiras na sua vida, você vai se constranger, porque o Espírito Santo em você vai te constranger do pecado. Então nós precisamos nos posicionar dia após dia, é uma caminhada, é um processo. A fé é uma caminhada, é um processo. Mas eu preciso me consultar. Será que eu estou tendo a mesma motivação de Paulo? De olhar e falar assim, eu já conheço o amor de Cristo, eu já vivi experiências com Cristo, eu já conheci o caráter de Deus, muitas facetas do caráter de Deus, mas será que eu ainda estou com a motivação de querer conhecer mais de Deus? A fim de chegar num tempo que eu tenha tanta intimidade, que eu não tenha dúvida que Deus vai olhar para mim e vai falar, eu te conheço. Porque quão triste vai ser, gente, se a gente caminhar tanto e Jesus olhar para a gente e falar assim, eu não te conheço. Você viveu uma vida de religiosidade vazia. Você cumpriu protocolos religiosos, protocolos de doutrina e não caminhada de fé. Que triste será isso? Paulo viveu uma vida de caminhada religiosa. Ele era um religioso. Ele fala, e eu não lembro exatamente aonde, mas eu li isso ontem. Ele fala, eu era um judeu muito mais fervoroso do que muitas pessoas mais velhas do que eu. Eu era da minha idade, talvez o mais religioso possível. Mas Deus fez eu descer, Deus fez eu perder a visão para que eu encontrasse, para que eu visse Jesus. E ao ter esse encontro com Jesus, ele começou uma caminhada não religiosa, mas uma caminhada de intimidade. E por meio da vida de Paulo, da forma como Paulo vivia, do poder do Espírito Santo que estava em Paulo, as pessoas puderam conhecer o Filho de Deus. E ao conhecer o Filho de Deus, foram levadas a Deus. Algo, nessa última semana eu aprendi e ficou muito forte no meu coração. Fala que Jesus é íntegro. Íntegro é inteiro, pleno, completo. Então, se Jesus fala que ele é a verdade, o caminho e a vida, é porque ele é a verdade completa, o caminho completo e a vida completa. E quando a gente pensa nessa plenitude, nessa integridade, tudo aquilo que Jesus falou ser, ele era. Tudo aquilo que Jesus falou fazer, ele fez. Então ele não tem nenhuma brecha de mentira, de engano, nada com ele. Só que Jesus fala, ninguém conhece o Pai se não me vê. Então Deus só é revelado àquele que conhece o Filho. Então Jesus precisou se mostrar como Filho para que a gente, vendo o Filho, entendesse quem é o Pai e fosse ao Pai. E aí Jesus fala para os seus discípulos, agora vocês vão e façam discípulos. O que Jesus está falando? Olha, vocês estão me vendo íntegros. Aquilo que eu falo, eu prego, eu sou. Então agora vocês precisam buscar uma vida íntegra. Porque as pessoas vão olhar para vocês para conhecer quem? O Filho. E ao conhecer o Filho, vão ser reveladas ao Pai. Ou seja, nós agora somos como Jesus, andando nessa terra. As pessoas precisam olhar para a gente e conhecer a luz de Cristo em nós, para que elas sejam levadas ao Pai. Olha a importância da integridade na nossa vida, de uma caminhada. E integridade eu não vivo num momento da minha vida. Eu preciso buscar essa integridade a todo momento.
Nós vamos conseguir ser perfeitos como Jesus? Não. Mas o Espírito Santo vai constrangendo a gente dia após dia, vai nos santificando, vai nos moldando, vai nos trabalhando para que dia após dia a gente seja melhor, a gente seja mais e mais parecidos com Jesus. Hoje eu sou constrangida com relação à mentira. Amanhã eu vou ser constrangida pelo Espírito Santo com relação a honrar os impostos, a minha vida financeira. E aí, dia após dia, como numa organização de um armário, gaveta após gaveta, Deus vai abrindo e vai falando assim, olha, aqui tá errado. Deus vai nos constrangendo, vai nos melhorando, nos melhorando, até que a gente alcance essa maturidade que Paulo vai falando aqui. Porque essa caminhada, ela é constante, ela é permanente. E vez após vez, Deus vai voltar e falar assim, peraí, preciso fazer uma revisão. Aqui não tá tão legal assim. E olha o que fala em Mateus 5, um texto que a gente conhece muito, que provavelmente você já ouviu muito falar, quando fala da comparação que nós somos o sal da terra, né, o tempero da terra e a luz do mundo. Então aqui na parábola das 10 virgens fala sobre essa luz, traz essa metáfora dessa luz, né, que munidos do óleo do Espírito Santo, nós levamos a luz que leva ao noivo. Nós somos essa virgem levada ao noivo, na busca do noivo, que é Jesus. E nós, como virgens, somos essa igreja imaculada que precisa ser corpo de Cristo levados ao noivo. E aí fala assim, no capítulo 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, nós, em posse da luz de Jesus, a gente não fica escondido. Jesus, ele ilumina a nossa luz, Jesus nos dá o Espírito Santo para que a luz de Jesus, presente dentro de nós por meio do Espírito Santo, possa iluminar outras pessoas. A fé, ela não é egoísta. Aquelas virgens, quando falaram para as outras pessoas que não podiam, para as outras virgens que não podiam dar o seu azeite, não é que elas estavam sendo egoístas, mas a fé é um movimento de autorresponsabilidade. Eu não posso entregar a minha salvação na mão de qualquer pessoa. Eu não posso abrir mão do meu azeite, do azeite do Espírito Santo, em prol de um pedido do outro. Por isso falar não é importante, entender quem eu sou em Cristo é importante, porque eu não posso dar a minha salvação na mão de outra pessoa. Se alguém vem para fazer uma parceria comigo, mas tem ali valores deturpados, quer ter uma conduta, né? Vamos dizer que você vai fazer uma parceria de trabalho, você vai fazer uma sociedade. Você vai entregar à sociedade, a conduta do seu negócio, uma pessoa que sonega imposto, uma pessoa que está ali com má intenções, querendo passar a perna em outras pessoas, querendo tomar vantagem? Não, eu preciso falar não, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e Cristo me manda andar na linha. E se eu quero andar na linha, quero ter prosperidade na minha vida, eu não posso fazer uma aliança com quem não está comprometida com os mesmos valores que eu, porque isso vai me atrair o quê? Legalidade do inimigo. E eu não quero abrir mão do azeite que está em mim, do poder do Espírito Santo, para fazer uma aliança com quem não está vibrando na mesma frequência que eu, para quem não está buscando o Espírito Santo do Senhor assim como eu estou buscando. E aí fala, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não para que a gente se glorie, ai, nossa, fulana é iluminada. Não tem nada de iluminada, não. Deus é que nos ilumina. A luz de Jesus é que está em nós. Nós não temos brilho nenhum. É Jesus, com a sua graça, que derrama a manifestação do seu poder em nós, em mim, em você e em todos nós. Para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai e não a nós mesmos, que está nos céus. E aí, para a gente encerrar, tem um outro texto que Deus me trouxe, que é Lucas 12:35. Fala assim, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida,
Se você ainda não sabe, claro, quem Deus é, você não sabe, se atém àquilo que você já tem e esteja pronto a servir. O pouco que a gente tem já é muito o suficiente para quem não tem nada. Há 2 anos e meio atrás eu comecei a fazer lives de oração. Eu não conhecia a Deus como hoje eu conheço, e eu tenho certeza que daqui 2 anos e meio, 10 anos, 20 anos, eu vou olhar para esse momento de hoje e vou falar, eu não conhecia a Deus como eu conheço hoje. Em nome de Jesus, porque eu creio que o Espírito Santo, que a minha vasilhinha de azeite vai continuar em mim. Mas, há 2 anos e meio atrás, o pouco que eu conhecia em Cristo foi suficiente para eu ter em Cristo um dos maiores testemunhos que eu já tive ao longo dessa minha caminhada. Uma família sendo transformada pelo pouco do meu conhecimento de Cristo que eu me dispus a entregar para vocês aqui em live de oração por meio do poder do Espírito Santo, não da minha força. Mas aquele pouco foi suficiente para acender a candeia de uma pessoa e acender uma candeia de toda uma família, um casamento restaurado. A primeira live aqui gerou um dos maiores testemunhos que eu já tive ao longo da minha caminhada na fé. Então, o pouco que a gente tem é capaz de acender a candeia das outras pessoas, é capaz de levar a luz de Jesus para as outras pessoas. E nós, motivadas a conhecer mais e mais de Cristo, seremos cada vez mais usados para levar a luz de Deus para as outras pessoas. Mas para isso, nós precisamos da luz do Espírito Santo, do óleo do Espírito Santo, que acende a nossa luz. É o óleo do Espírito Santo que vai te ungir, que vai te abençoar, que vai trazer mais e mais unção do Espírito Santo, renovo na sua vida. Para isso a gente precisa permanecer em Cristo, buscar conhecê-lo, como Paulo ali. Eu quero conhecer de Cristo. Quanto que Paulo já não conhece? Não conhecia tão mais do que a gente, mas ainda assim ele buscava querer conhecer mais de Cristo, para que no dia do nosso encontro, novo encontro com Jesus, da nova vinda de Jesus, Jesus possa olhar para nós e falar, pode entrar, eu te conheço. Quão maravilhoso será isso, gente? Eu anseio pela vinda de Jesus, para que olhe para mim e fale, eu te conheço, Ana Cláudia, pode entrar. E Ele vai te chamar pelo nome, porque Deus nos conhece pelo nome. Então, em nome de Jesus, que a gente tenha hoje a certeza de que Deus está nos chamando para manter a nossa candeia acesa com a unção do Espírito Santo, para que haja em nós a motivação de querer conhecer mais e mais de Cristo. Na última semana, gente, eu participei de uma conferência na igreja, foi um momento de muita entrega, de muita unção, de muito renovo. E no meu coração, vou compartilhar assim no íntimo, a minha oração para Deus era, Deus, eu quero conhecer mais de você, eu quero conhecer mais de Jesus, me mostre mais, Pai, me mostre mais, eu quero conhecer do fundo do meu coração, porque eu não quero ser uma pessoa vazia que mostra um Deus que não existe. Eu não quero ser motivo, pedra de tropeço para as outras pessoas. Eu não quero pregar um evangelho que não seja a sua verdade. Eu não quero depositar minha confiança no meu entendimento, mas no seu direcionamento. Então, que Deus traga essa motivação aos nossos corações, que nós sejamos motivados a buscar mais do Espírito Santo, a conhecer mais quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, a sermos usados como candeia, ainda que a sua candeia esteja com um paviozinho ali, uma luzinha tímida, que seja motivo de glorificar ao Pai por meio da nossa luz, da luz plantada em Jesus dentro de nós, por Jesus dentro de nós. Amém? Espero que eu tenha trazido a palavra com clareza para você, que a gente se apegue mesmo e tenha certeza de que nós podemos sim ser usados para levar Jesus para as outras pessoas, mas a responsabilidade, ela é individual. A apropriação da fé, ela é individual. A caminhada, ela é individual. Nós somos sim responsáveis por levar Jesus para mais e mais pessoas, fazemos Jesus ser conhecidos por mais e mais pessoas, mas a responsabilidade de manter o azeite na nossa candeia é nossa, é minha, é sua, é de cada um de nós. A caminhada da fé, ela é individual, ainda que coletiva.
ela precisa acontecer no íntimo do nosso coração. Você é responsável pela vasilha de azeite que carrega dentro de você. Você atrai o poder do Espírito Santo ou espana, dependendo da forma como você conduz a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções, o tratamento com as outras pessoas. Nós precisamos honrar e lutar pelo poder do Espírito Santo dentro de nós, clamando a Deus mesmo a sua misericórdia e obedecendo os seus mandamentos, obedecendo, caminhando conforme Deus vai nos mostrando que é para caminhar. Então, não negocie isso, não negocie a sua vasilha de azeite com o mundo. Tenha certo aquilo que Deus já te mostrou. Se Deus já te mostrou que é um caminho assim, continue nele. Lute por esse caminho. E mais o Senhor revelará para que a gente se lance, confie, entregue e viva a plenitude do Evangelho todos os dias da nossa vida, até a eternidade, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu confronto hoje. Nós queremos conhecer mais de Ti, Pai. Revela mais e mais do Teu conhecimento, Pai. Que a gente não apenas conheça mais de Ti, mas que a gente viva esse conhecimento todos os dias da nossa vida, Pai. Não nos deixe errar, perdoe as nossas más escolhas, perdoe todas as vezes que nós nos colocamos como orgulhosos diante de Ti. Coloque em nós um coração humilde, um coração aquebrantado, um coração ensinável, Pai. Que o óleo do Espírito Santo hoje seja renovado dentro de nós. Eu clamo ao Senhor, Pai, porção nova do óleo do Espírito Santo nas nossas candeias, para que nós possamos viver o novo do Senhor, para que nós possamos viver a graça do Senhor abundante na nossa vida, por meio da nossa vida, Pai. Nos use como verdadeiras candeias mesmo, onde nós formos, para que a luz do Senhor brilhe em nós, não para a nossa própria exaltação, mas para a glorificação do Teu nome, Pai. Que o Seu nome seja glorificado por meio da nossa vida, que nós possamos mostrar o caminho para mais e mais pessoas, Pai. Que nós possamos permanecer na Tua presença todos os dias, Pai. Nós não somos dignos disso, mas o Senhor nos dá isso pela Tua graça e nós somos agradecidos por isso. Queremos aprender a confiar mais em Ti, queremos aprender mais do Senhor, a conhecer mais do Senhor, Pai. Nós sabemos que só entrega aquele quem nós conhecemos, a quem nós confiamos. Então nos ensine, Pai, a conhecer mais de Ti, a confiar mais em Ti, a conhecer, a entregar mais nas Suas mãos. Eu entrego, Pai, nesse momento diante do Senhor o pedido de todas as pessoas que estão aqui, Pai. O Senhor conhece o temperamento, o Senhor conhece a personalidade. O Senhor conhece as circunstâncias, as provas, nada do que acontece na nossa vida vem sem a permissão do Senhor. Então, Pai, nesse momento, acolhe os pedidos de oração de cada uma das pessoas que estão aqui, seja agora ao vivo ou gravado, não importa, o tempo é o Senhor que determina, a forma é o Senhor que determina. Acolhe, Pai, os pedidos de cada um. E se for da Tua vontade, se for para cooperar pela Tua glorificação, Pai, que o Senhor atenda os nossos pedidos de cura emocional, de cura física, pedidos de prosperidade, pedidos de temperamento, de mudança de caráter. Eu não sei qual é o pedido que está sendo depositado aos Seus pés agora, Pai, mas eu sei que o Senhor pode renovar, eu sei que o Senhor pode atender se for da Tua vontade, e nós confiamos, aceitamos a Tua vontade na nossa vida. Aceitamos, Pai, e pedimos que qualquer espírito de engano, de erro, seja repreendido ao nosso meio, que nós tenhamos o discernimento de entender qual é a Tua voz, qual é o Teu chamado. Aguça-nos, Pai, aguça-nos para que nós tenhamos esse discernimento. Traz maturidade para a nossa vida, traz maturidade espiritual, traz maior sensibilidade às dores dos outros, Pai. Que nós tenhamos uma caminhada reta diante do Senhor. Corrige, Pai, aquilo que não está certo na nossa vida. Nós damos autorização. Entra e corrige, Pai. Nós sabemos que o Senhor é Pai. E como Pai, o Senhor é bondoso, justo. O Senhor corrige aqueles que precisam ser corrigidos. Nos dá um espírito humilde, Pai, para que nós aceitamos a correção do Senhor nas nossas vidas. Faz um renovo, Pai. Eu clamo pelas mulheres que estão tentando engravidar, Pai.
Que o Senhor faça uma limpeza no útero dessas mulheres. Que o Senhor molde o caráter e prepare essas mulheres para a vida. Que não haja espírito de morte, mas haja espírito de vida. O Senhor é Deus de milagres, do impossível. Em nome do Senhor Jesus, entra com a tua providência, Pai. Vai trazendo o teu renovo, a tua mudança, Pai. Nós entregamos a nossa vida inteiramente a Ti. É a Ti que queremos servir, Pai. Então muda o nosso caráter, muda tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, para que o azeite do Espírito Santo tenha sempre espaço para manter a luz do Senhor acesa dentro de nós e por meio da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a vontade, a motivação de conhecer Cristo seja constante dentro de nós, que a gente entenda que o pouco que a gente já conhece pode ser suficiente para as outras pessoas, mas ainda há muito mais de Cristo para conhecermos, para entendermos e para usufruirmos da presença dele em prol não apenas nosso, mas das outras pessoas. Que Deus te abençoe muito nessa manhã e que toda a sua semana seja consagrada a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem.